Vou pedir para que você abra a sua Bíblia, os tablets, celulares, no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 25 e 26. É uma história muito conhecida, que é Daniel na cova dos leões. Só que hoje a direção que Deus me deu é para pregar de uma forma um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir. É uma excelente palavra, como toda a Bíblia ela é excelente, mas sempre quando eu falo de Daniel na cova dos leões é porque Daniel ficou intocável, ele venceu o medo, ele venceu os leões e tal, mas eu não quero falar sobre isso hoje. Hoje eu quero dividir a palavra em duas partes. Vamos lá? Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Amém? Eu vou repetir uma última frase de um rei persa que não acreditava em Deus. Vou contar rapidinho a história para a gente se entrar no contexto, mas olha o que um rei persa diz: vou fazer um decreto para que vocês reverenciem o Deus de Daniel, que é o nosso Deus, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Então vamos lá, vamos remontar. O rei dividiu o império dele, o governo dele, para algumas pessoas, e Daniel foi um dos que se destacaram para tomar conta, para assumir. E o que acontece? As pessoas com inveja de Daniel quiseram armar para Daniel, para poder acabar com a vida de Daniel. E sabendo que Daniel 3 vezes por dia orava para Deus, foram lá e convenceram o rei persa, creio eu não ser muito difícil, para fazer um decreto que eles deveriam não prestar homenagem e orar, e rezar, seja, cultuar nenhum tipo de Deus, a não ser ele, o rei Dario. E o rei pegou e pá, decreto feito, decreto selado, é lei. E quem desobedecer vai para a cova dos leões. Daniel ficava ali na casa dele, tinha uma janela, e ele continuou, ele não tomou conta do decreto. E ele continuou orando 3 vezes ao dia. Então essas bênçãos foram até o rei e falou: olha, Daniel te desobedece. E o decreto diz, porque está selado, o decreto diz que ele tem que ser para a cova dos leões. E eu já vou entrar um pouco no mérito, e Daniel vai para a cova dos leões. Mas olha só, como Daniel saiu vivo da cova dos leões, e eu já vou contar na segunda parte da nossa pregação, eu queria voltar a essa primeira parte que eu acho muito importante. Deixa eu te falar uma coisa. Se o rei persa reconheceu quem era o Deus de Daniel, por que você não reconhece quem é teu Deus? Vou repetir a pergunta. Se uma pessoa incrédula, que não acredita, que tem os seus costumes, as suas crenças, para tudo, condena quem entregou Daniel, joga eles que acusaram Daniel para a cova dos leões, com família e tudo, e diz assim para o povo: ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio jamais acabará. Quem que é o seu Deus para você? O que acontece com a gente é que no momento de aflição tão grande que nós estamos passando, no momento de dor tão grande, a gente esquece quem é o Deus de Daniel, que é o nosso Deus na nossa vida. Precisa de um rei com outra cultura falar isso para nós, e mesmo assim
a gente continua esquecendo quem é Deus na nossa vida. Nós tivemos a oportunidade de pegarmos aqui sobre identidade, quem somos nós perante a Deus. Só que a gente esquece quem é Deus perante nós. E detalhe, é isso que vai fazer toda a diferença na minha vida e na tua vida. Porque quando a gente sabe quem é Deus na nossa vida, quem está conosco nos momentos de turbulência, a gente encara os problemas de forma diferente. Infelizmente tem gente que vai falar para você assim, não, depois que você aceitou Cristo, que você reconheceu Deus, os teus problemas vão... Ei, não existe um botão de on e off. Aceitei Jesus, os problemas off. É mentira. Muitos casos eles até aumentam, porque você larga um monte de prática desonesta que você fazia até para ganhar dinheiro, começa a ficar sem dinheiro, os seus problemas aumentam. Só que eu vou te falar uma coisa. Quando você aceitou a Cristo, reconheceu Deus quem é na tua vida, daqui para frente, os mesmos problemas, você encara de forma diferente. Sabe por quê? Porque você sabe que ali na frente está doendo demais, mas ali na frente você vai vencer. Porque a palavra diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E a pergunta que eu quero falar para vocês hoje, a base da pregação hoje é: em que momento na tua vida que você esqueceu quem é Deus de Daniel? Quem é o teu Deus na tua vida? Ah, eu não esqueci. Sorte sua. Porque a primeira coisa que a gente faz, quando mais dói, o primeiro pensamento que vem, que você deve rejeitar esse pensamento é: Deus esqueceu de mim. Segundo pensamento: Deus é muito ocupado para pensar em mim e nos meus problemas. Quem sou eu para Deus? Deixa eu te falar, você é a menina dos olhos de Deus. Você é a noiva de Jesus Cristo. Você em Gênesis foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você teve na sua narina soprado o sopro da vida. Deus fez o mundo, pode pegar em Gênesis, fez a criação dando ordens, face à luz, face às aves, os animais, a terra. Com você, Ele não deu ordem, Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Você é uma obra-prima de Deus. Então quem sou eu para que Deus cuidar de mim? Está preocupado comigo? Você é filho de Deus. Só que você só pode ser filho se você reconhecer Ele como Pai. E vamos falar a verdade, quando a gente aperta o calo, quando a gente era criança, quem teve a oportunidade de ser criado com os pais ou com o responsável, quando aperta o calo, que vai doer, que a coisa vai degringolar, a gente não corre para o adulto, corre para o irmão mais velho, corre nas pernas do irmão para não apanhar. Por que a gente não corre para Deus? Não é vergonha assumirmos que nós somos incapazes de resolvermos os nossos problemas. Sem a ajuda de Deus, muitas vezes, ou quase sempre, porque não sempre, a gente não consegue resolver o problema. Porque você fala assim, você ganhar na Mega Sena acumulada hoje, Mega Sena da virada, você resolve todos os problemas. Sim, que o dinheiro compra, a tua saúde você já não resolve. A tua solidão à noite, quando você fecha a porta da sua casa, você tem um desprezo familiar dentro da sua casa, o dinheiro não vai te comprar. Mas a palavra que diz aqui, que é a paz que excede todo entendimento, que só vem de Deus, essa você tem de graça, ela foi te dado. Jesus Cristo veio, levou sobre si todos os teus pecados, os meus pecados. Levou sobre a cruz do Calvário toda a enfermidade. E a gente esquece disso.
Olha só, Daniel não se curvou ao decreto de orar somente ao rei. Ele continuou orando a quem? A Deus. Independente das consequências que levaria, certo? Ele não quis saber do decreto, ele tem um Deus. O que ele fez? Ele desistiu de orar? Ele falou assim, bom, o decreto vai valer 30 dias, é uma medida provisória, eu daqui 30 dias volto a orar, eu vou lá, vou fazer amém para o rei Dário e deixei? Não. Daniel, independente das consequências que levaria a oração de Deus, Daniel continuou orando. E aí eu te pergunto, e nós? O que te faz desistir de você orar diariamente a Deus? Às vezes, você está orando por uma coisa e só porque ela está demorando, você desiste. Daniel sabia que ia para a morte, mas ele não abriu mão de orar 3 vezes por dia a Deus. E você? Você coloca de manhã o soneca e fica, já acorda atrasado, sai atropelando, já pega carro, condução, não sei o que, não sei o que lá, ou você tem levantado todo dia de manhã e fala assim, Senhor, eu vou orar agora de manhã para agradecer, vou chamar o Espírito Santo para vir comigo, e ele vai à frente do meu dia. Não vou começar o meu dia atropelado sem a presença de Deus. Obrigado, Senhor. Principalmente agora, nesse inverno que nós estamos tendo aqui, pessoas morrendo. E aqui, graças a Deus, todo mundo tem uma cama. Você agradeceu a Deus de manhã pela sua cama? Você começou o dia pedindo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui no meu lado, vem comigo, segue. Não me abandona. Tem certeza? Ou você perdeu a hora e atropelou já o seu dia e esqueceu de chamar Deus? Daniel não esqueceu de orar 3 vezes ao dia. Daniel não se envergonhou. Daniel não se envergonhou de quem era ele. Hoje nós temos vergonha de falar que nós somos evangélicos. Hoje nós temos vergonha de falar que nós somos cristãos. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente por aí que faz besteira, que fala besteira, e aí tem um preconceito. Ah, não, eu não sou evangélico. Só que quem é médico, tem médico fazendo besteira. Tem lá o doutor Bumbum, o doutor não sei quem. Só que o médico fala, bom, eu sou médico. Por quê? Porque ele não é o doutor não sei quem, o doutor Bumbum. Ele não tem vergonha de falar da profissão. E por que nós temos vergonha de falar, eu sou cristão? Eu imito o caráter de Jesus Cristo. Eu sou evangélico porque eu sigo o evangelho. Sabe qual é a diferença, talvez, de Daniel para você? Para mim, para nós? É que Daniel não se curvou. Ele não negou a Deus. E ele continuou orando a um Deus vivo. E você? Você está se curvando ao mundo? Está se curvando aos teus problemas? Está idolatrando o teu problema? Porque quando você vai, deixa eu te contar uma coisa, idolatria não é só você pegar um santo, uma imagem de um santo e ficar lá orando, rezando para ele, idolatrando ele. Se você está com um problema que te consome, que não sai da sua cabeça, você vai dormir pensando no problema, você acorda pensando no problema, você toma café pensando no problema, você almoça pensando no problema, você janta pensando no problema, você vai dormir pensando no problema, você está idolatrando o seu problema. O seu problema tomou mais tempo na sua vida do que Deus. E aí depois, sabe o que acontece?
a ordem da sua vida começa a ficar bagunçada e o culpado é Deus. Você já não ora de manhã, aí ora à noite, aí piorou. Me dá um soninho, mas Deus me entende. Eu deito na cama, eu começo a orar, eu durmo. Eu não estou criticando você, veja, mas eu só estou tentando colocar as coisas em ordem. Já pensou se quando Deus estiver fazendo um pedido você tivesse sono e dormisse? O que eu estou dizendo não é Deus que está te cobrando, mas eu estou dizendo para você fazer uma reflexão. Daniel sabia que para a cova dos leões ele não largou Deus. A gente tem largado Deus. Eu não largo Deus, você está falando pesado. Larga. Sabe quando? Quando você começa a não acreditar que Ele resolve os seus problemas. Quando você começa a achar que o teu problema é maior do que Deus. Então automaticamente a tua fé vai diminuindo, você vai se encolhendo, o que é natural. O que eu estou falando hoje é para nós sermos Daniel. Orarmos a um Deus vivo. E levantar, clamar a Deus, falar: Senhor, eu não aceito essa situação que eu estou passando. Minha vida está na tua mão, eu não sei até quando, mas eu não aceito. Eu não quero isso para mim, eu rejeito. Me ajuda a mudar a minha situação. A hora que você se render a isso, Deus vai te ajudar. Agora você precisa acreditar nisso, que Deus é capaz de te ajudar. Ele coloca situações, coloca emprego, coloca um bico para você fazer, coloca pessoas para te ajudar. Ele é mestre em fazer isso. Fica tranquilo que ele diz. Como te socorrer? Todo mundo aqui tem testemunhos longos que aos 47 do segundo tempo Deus chegou. E sabe qual foi a vez que Ele não chegou? Nenhuma. Ele está com você 24 horas por dia, os 7 dias da semana. Nós é que não estamos requisitando. E outra parte da pregação, que eu falei que eram duas. Então vamos só recapitular. A primeira: nós somos filhos de um Deus vivo. Um Deus cujo reino não será destruído. Ei, você faz parte desse reino. Você não será destruído. E olha só. Que muitas vezes a gente quer se livrar de uma situação. Muitas vezes a gente acha que a gente não merece uma situação, ou a gente não quer estar numa situação desesperadora. Eu queria definir só para você, nesse mesmo capítulo 6, eu queria ler o verso 4 para você. Que quem queria condenar Daniel disse assim, ó: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas não conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Olha só, os sátrapas, os supervisores, que eram os homens que o rei deixou para determinar, para organizar o império, tá? Estavam lá, queriam achar algum pelo em ovo, queriam achar um defeitinho em Daniel, ok? Eles mesmos falaram, não puderam achar nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. O cara era competente, o cara era fiel. Deixa eu te falar uma coisa, ele era competente, ele era fiel, ele era honesto e foi parar na cova dos leões. Por que você não vai passar por um problema? Ai, mas eu não mereço. Cristo não merecia ir para a cruz por amor a você, ele foi. O que eu estou querendo dizer aqui hoje é o seguinte: não se preocupe
preocupe com o que você está passando. Daniel não tinha o porquê passar. O que eu estou dizendo é que Deus passou com Daniel. Quando o rei vai na manhã seguinte, o rei não conseguiu dormir. O rei gostava demais de Daniel. O rei não conseguiu dormir. E ele foi logo de manhã e falou assim: Daniel, gritou para Daniel, diz que seu Deus te salvou. Daniel lá de baixo falou assim: ó Deus, o rei vive para sempre, que era a salvação deles na época. Ai, Daniel, você está vivo? E a palavra diz, vai contar com outras palavras, mas mais ou menos assim, que ele veio e falou assim: não, um anjo, Deus mandou um anjo fechar a boca dos leões, porque não viu que eu pequei, fiz nada de errado contra ti e nem contra ele. Ou seja, ele estava numa situação sem merecer. Deixa eu te contar uma coisa, você vai sair daqui hoje contente, você vai sair daqui feliz. Às vezes você está numa situação sem merecer, mas Deus está com você nessa situação. Deus vai dar a ordem aos anjos a teu favor e vai fechar a boca do leão. Às vezes esse leão é o teu problema, é tua falta de dinheiro, é algum problema que você tenha, que para você é um leão, mas hoje, em nome de Jesus, Deus está dando ordem aos anjos para fechar a boca deste leão que está te matando aos poucos. Nós vamos fazer diferente. A gente abre para a palavra, mas hoje eu quero orar. Nós vamos orar agora, terminando a palavra, e depois nós vamos bater papo, porque eu acho que, eu tenho certeza, eu creio no poder de Deus, e hoje Deus está dando a ordem aos anjos. Hoje esse leão, teu inimigo, vai cair por terra na sua vida, em nome de Jesus. Amém?